Oi, gente! O que me traz a esse vídeo hoje é algo que foi levantado a essa manhã, me solicitado por alguns parceiros da causa. É uma nova dicotomia ou uma nova questão que vem à tona, que é, um debate que aconteceu entre duas questões muito importantes. Resgate ou abolicionismo. Isso não deveria ser uma questão. Mas é claro, nós convivemos de uma maneira muito turbulenta com 7 bilhões de pessoas. Eu tenho a impressão que já estamos nos 8 bilhões de pessoas, mas enfim. E aí todo mundo começou a me perguntar, Nana, olha, a gente quer saber a respeito de um texto que a gente leu na rede. Na verdade, só um instantinho. Desculpem. Na verdade, assim, essa temática ela foi suscitada por um texto que a querida doutora Sônia Felipe elaborou. E antes de começar essa conversa, eu quero deixar muito claro que eu vou tentar fazer isso da forma mais respeitosa que eu puder, porque a doutora Sônia Felipe é uma referência para mim dentro do ativismo abolicionista, além de uma extrema inteligência e uma habilidade na maneira de expor os seus textos, os seus pensamentos. Ela tem sido uma referência de postura ética, ela tem sido uma referência realmente muito profunda, muito grande, muito larga de trabalho, e não é um trabalho recente, é um trabalho que tem que ser respeitado pelo tempo que já opera grandes mudanças no mundo, na consciência das pessoas. Os livros que a doutora Sônia Felipe escreve são referência para nós. Então, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que o que eu vou dizer aqui é uma interpretação, o meu posicionamento acerca de um texto que a doutora Sônia Felipe colocou na rede e que algumas pessoas me perguntaram como que eu vejo isso. Lembrando também que eu falo isso da maneira mais humilde possível, porque não chego aos pés do trabalho de doutora Sônia Felipe. E se eu puder acrescentar alguma coisa ao que ela disse, vou me sentir profundamente feliz, porque de verdade eu não me sinto gabaritada o suficiente para criticar o trabalho dela. Mas, uma vez que tanto ela quanto eu, guardadas as devidas proporções de alcance, somos pessoas que em algum momento influenciamos, orientamos ou nos dispomos a orientar pessoas e que de alguma maneira nós acabamos levando pessoas, conduzindo determinados pensamentos, eu me sinto na obrigação de fazer ter esse posicionamento para que as pessoas saibam como é que a gente pode se deslocar dentro das questões quando elas se mostram de algum modo confrontadoras ou conflitantes, né? Quando há uma divergência. Eu acho que, antes de tudo, que o texto que a doutora Sônia Felipe elaborou com tanta eloquência, ele talvez apenas não deixe claro o bastante o quanto não se trata de uma escolha que seja ou, né? Ou resgate ou abolicionismo. Apenas não é possível hoje a gente falar sobre assuntos tão vastos em textos que precisam ser sintéticos sob pena de não serem lidos. Tanto que eu vim para essa live para soltar bem o nosso assunto com o alcance possível, e depois eu vou tentar elaborar um vídeo mais sintético, um vídeo mais objetivo, para que ele possa ter mais alcance, porque infelizmente essa escolha a gente precisa fazer. Eu agradeço profundamente o Facebook, porque essas lives elas ajudam a gente a desmistificar a nossa atuação
dentro das causas diversas, inclusive na causa que a gente defende, que é o abolicionismo, a defesa dos direitos animais. Porque quando a gente vem pra cá, pra uma live, a gente desmistifica completamente essa coisa do ativismo. Nós somos pessoas comuns que pararam de varrer sua casa, que pararam de ler algum livro, pararam de fazer alguma coisa pra conversar com as pessoas de igual para igual. Desmistificar é muito importante porque mostra que todos nós podemos fazer juntos a mesma coisa. Conversando, orquestrando, porque nós temos nosso trabalho, temos nossas relações pessoais, temos nossos filhos, educação para dar, ficamos doentes, ficamos cansados, temos tarefas domésticas, cotidianas, prosaicas, e aí a gente para tudo e vem aqui bater um papo, conversar. Às vezes tem 20 pessoas conversando comigo, às vezes são 20 pessoas, eu tô dizendo que isso é pouco, talvez seja inexpressivo ao olhar de muita gente, porque o mundo tem 8 bilhões de pessoas, 7 bilhões que seja, mas para nós é muito importante. Por quê? Porque cada um tem uma importância individual única e singular que vai se unir à importância do todo. Então eu acho importantíssimo a gente vir para cá, bater papo, conversar, e depois quem pode compartilha o vídeo, depois as pessoas, fica arquivado, as pessoas vão lá, ouvem o vídeo mais um pouquinho, pensam mais um pouquinho e assim a gente tem conversado. Mas se a gente quer fazer uma interlocução de amplo alcance, é necessário que eu elabore um vídeo muito mais conciso para que as pessoas tenham a oportunidade de assistir em 5 minutos mesmo, 5, 7 minutos no máximo. Mais do que isso, as pessoas não têm como dispor. E aí o que acontece? Pessoas que têm uma paixão pela filosofia, pela reflexão, como é o meu caso, e como é o caso de mestres que são referências para mim, como a doutora Sônia Felipe, não têm condições de falar sobre tudo e sobre todas as milhares de vertentes que vão acontecer, os milhares de afluentes daquela ideia, em um texto só. E aí é quando as pessoas vêm e perguntam o que é importante a gente poder complementar. Eu espero que o que eu possa fazer aqui seja complementar esse texto. Então agora vamos para a questão. Olha o tanto de preâmbulo que a gente usa para poder se avisar. E obrigada, Marcela tá dizendo que gosta das lives porque aprende. É claro, porque a gente tá aqui para ser igual, para se colaborar. Aí às vezes eu não consigo acompanhar o que as pessoas dizem nos comentários, mas um acompanha o outro e eles ali já se respondem e aí todo mundo vai conseguindo compartilhar um pouquinho. Eu acho que isso é incrível, acordar pela manhã e olhar nas minhas mensagens e alguém falando, Nana, fala sobre tal coisa, eu tô com dúvida sobre tal coisa, e aí a gente poder trazer pra cá é uma maravilha. Então tá, o que aconteceu? A doutora Sônia Felipe elaborou um texto falando sobre o que está acontecendo, o abolicionismo midiático, o resgatismo, ou resgate, com grande difusão, que é na mídia, né, midiático, versus abolicionismo. E ela levanta uma questão que precisa ser olhada mesmo. A gente já falou sobre isso em alguns vídeos, né? Sobre aquela questão de ver que o mercado da carne, principalmente, né? A alimentação, a exploração dos animais, a escravidão dos animais pela alimentação, ela tende a dar demonstrações de falência. Isso pode levar 10 anos, pode levar 50 anos. Só que enquanto isso está acontecendo, o que vai acontecer com os animais que estão efetivamente sendo aprisionados, escravizados, torturados e mortos? Como que a gente lida com isso? Aí começa a aparecer gente disposta às mais variadas ações. Uma dessas ações é o resgate. E o resgate não dá pra gente tratar ele assim como o resgate Puft. Resgate é uma questão com um leque gigantesco, porque ele abrange desde a gente resgatar animais que estão passando por maus tratos, animais que foram feridos naturalmente, como cuidar de um animal que a gente encontra ferido na natureza, como a gente lida com maus tratos propositais, maus tratos por negligência, maus tratos por exploração, e a indústria.
O leque de resgate é muito grande. Eu penso que a doutora Sônia Felipe deve ter se referido a esses resgates que acontecem do mercado e da indústria da carne, por exemplo. Porcos e bois. Eu acho que foi isso. E se foi, a gente também pode acrescentar. Porque esse é também o nosso papel. Nós temos obrigação de fazer isso também. Doutora Sônia Felipe não é responsável por todas as elaborações. Ela faz algumas que está ao alcance dela, faz muito bem. E aquilo que ficar faltando, se a gente puder, a gente vai lá e colabora. Se tiver algum questionamento, a gente coloca também, porque daí vai nascer um outro posicionamento. Mas olha só, eu já tinha falado em algumas lives que a gente precisava se preparar. Porque quando o mercado percebesse que eles iam começar a falir, eles começam a soltar uma manada aqui, uma tropa ali, uma vara lá. Quer dizer, coletivos de animais que eles não têm mais como cuidar, ou se desinteressaram, ou tiveram um surto, seja lá, larga os animais. Se nós, ativistas, nos ocuparmos desse resgate de uma maneira despreparada, nós vamos ficar ultra ocupados mesmo, porque esse resgate, ele gera uma demanda de ação muito intensa, muito grande, assim, que mobiliza recursos financeiros, recursos energéticos, recursos de tempo, que a gente não vai conseguir absorver a demanda. Tá um pouco alto demais. É um som que fica aqui, às vezes ele vai aumentando sozinho, desculpa. Então, que a gente não vai conseguir absorver esses animais. E todos os ativistas vão ficar tão ocupados disso que eles vão ficar falando, bom, enquanto eles ficam lá cuidando de uma tropa, a gente fica aqui matando, explorando o resto e faz uma cortina de fumaça. Isso é verdade. Então, o que a gente faz? Desencana dos animais e deixa a indústria abandonar os animais, e aí a gente fica fazendo conscientização aqui? Também não acho que seja essa a proposta, porque a gente é responsável por um trabalho que precisa funcionar coeso, que precisa funcionar orquestrado. Assim como o nosso coração não bate contra o nosso rim e nem o nosso pulmão funciona disputando importância com o estômago. Nós somos um grande organismo e a causa abolicionista, ela perpassa todos os âmbitos da nossa sociedade, atravessa a espiritualidade, que é um âmbito subjetivo, né, de difícil cognição, atravessa as questões práticas, que funcionalidade, viabilidade, compra, deslocamento de tempo, praticidade na confecção de novos produtos. Ela perpassa toda a questão social, de emprego, de cultura, que é outra questão difícil da gente conseguir organizar. Então, não vai ser nem num texto e nem numa conversa, nem numa live, nem num vídeo, nem 10 vídeos, nem 50 mil vídeos que a gente vai conseguir sanar todos esses nossos conflitos. Não vai ser, mas não tem problema, porque a gente também não vai parar por causa disso. A única coisa que eu realmente gostaria de acrescentar a essa questão, com toda a minha disposição possível, é que não criemos, a partir disso, mais uma subdivisão da causa. Que agora a gente não tenha mais um ismo para brigar. Nós não estamos divergindo, nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos buscando a mesma coisa, libertação consciente, não libertação raivosa de quem largou os escravos porque não teve outro jeito. Nós estamos querendo falar da mesma questão. Então, tudo tem que correr no paralelo. Então, se a gente deixar, a partir disso, criar mais uma divisão no veganismo, a gente vai ter mais um problema para ter que lidar com ele. O que eu quero dizer isso? A gente já está falando de abolicionistas versus bem-estaristas. A gente já tem uma guerra instaurada em torno disso. Quem está chegando no movimento agora se assusta, porque não consegue entender nada. E pensa, nossa, eu pensei que eu vinha para um movimento que fala de libertação e de amor e de compaixão, e de repente eu chego aqui e eu encontro gente se matando. Eu não quero ficar aqui. Percebem que isso é muito sério para nós?
E a ideia da gente é que, assim, essas discussões de cúpula, ou seja, de pessoas que já têm uma experiência, elas aconteçam sempre de uma maneira, um acrescentar para o outro, tirar as pedras, abrir a porta e a gente conseguir produzir. Quem está se aproximando do veganismo agora, do abolicionismo agora, que está chegando perto da causa, que seja acolhido e que a gente possa dizer para essas pessoas, calma, a gente está só resolvendo alguns pontos de divergência, mas a gente está junto, pode entrar. Ah, mas é que eu fiz isso, eu fiz... Olha, a gente vai conseguir entrar num acordo, porque se você respeita os animais, a partir disso, tem 1000 coisas que você pode colaborar. Doutora Sônia Felipe certamente quis dizer que a gente não pode dar por encerrado ou focar exclusivamente nas ações de resgate, porque nós já temos outra divisão dentro do movimento dos resgatadores, que é os cachorreiros e gateiros versus os abolicionistas. Porque as pessoas que resgatam cachorro e gato, elas resgatam cachorro e gato e dão um churrasco para comemorar. E a gente entende que isso seja um grande equívoco, porque você não pode amar o cachorro e o gato com tanta força e abandonar o direito do boi de viver, da vaca, do bezerro, tanto faz. E para nós isso soa como uma grande contradição. E nós combatemos isso. Mas se a gente criar agora mais um ista, mais um ismo, a gente vai ter mais uma divisão e isso enfraquece o movimento. Qual seria a nossa proposta, então? Vamos falar do que constrói. A nossa proposta é fazer as pessoas entenderem que o resgate precisa ser algo sempre muito consciente. Eu tenho um pequenino santuário. Eu transformei a nossa casa num pequenino santuário. Nós temos cerca de 20 animais resgatados. Às vezes, um morre e a gente abre um espaço para mais um. Esse espaço é um espaço prático, porque o espaço interno, ele já existe para todos os seres. Nós compomos música para conscientizar crianças de uma forma alegre. Nós compomos livros, histórias, performance, palestras, esses vídeos, tudo para conscientizar as pessoas. Mas o trabalho de resgate, para mim, ele é um trabalho paralelo de suma importância. Porque ele, além de despertar a mim mesma todos os dias, me lembrar todos os dias do que eles são enquanto símbolo no profundo da palavra quer dizer coisas que unem. Eles são símbolos da causa, do respeito que eu quero acreditar que a gente vai desenvolver dentro da causa. Eles mostram para mim todos os dias a singularidade de cada indivíduo e o quanto cada vida é importante. Nesse exato momento eu estou observando a Rosinha e o Bebê 8, que foram 2 periquitinhos australianos resgatados, namorando. Eles levaram mais de um mês para chegar perto um do outro. Agora eles estão namorando, assim, beijando um ao outro, passa o dia inteiro fazendo cafuné. Eu sou a resgatadora de todos os animais que aparecerem na minha frente. Isso gera para mim uma intensa prática e treino da minha mente abolicionista. Porque resgatar pássaro é uma das coisas mais conflituosas que um abolicionista pode fazer na vida dele. Olhar para um pássaro que hoje, por conta de tudo que foi criado até hoje, ele não pode ser livre na natureza, liberto, porque periquito australiano, nascido em gaiola, não tem como sobreviver numa natureza devastada, é terrível para mim. Na véspera de Natal, a bem-te-vi que eu cuidei, asinha troncha e tudo mais, voou. E eu tive um conflito gigantesco, porque ela voou e eu tava chorando porque ela voou, eu deveria estar feliz. Mas como que eu posso ficar feliz sabendo que ela pode correr seríssimos riscos? Não é um vínculo pessoal que a gente traça com o animal quando a gente tem uma mente abolicionista. Não é um vínculo de afeto pessoal, porque isso é especismo, isso continua no mesmo. O que a gente constrói com o animal é quando a gente entende que a gente vai precisar ressignificar toda a consciência de um mundo que acha que os animais foram feitos para os humanos explorarem das mais diversas formas. Só que o resgate, ele simbolicamente, ele é fundamental na causa. Mesmo, é assim que eu entendo. Porque ele mobiliza pessoas, ele traz consciência para quem está dentro, reforça quem está dentro, esclarece quem está dentro e cria para quem está fora. Ontem,
eu recebi uma mensagem de uma pessoa, uma mulher queridíssima, que disse que ela tinha resgatado um coelhinho para a filha resgatou um coelhinho, de uma mulher que era criadora de coelho para abate. E a mulher parou de fazer a criação porque ela se sensibilizou com a ação da menina. Então, assim, as ações de resgate, elas têm uma amplitude inominável. Quando ela faz as pessoas se comoverem. Ela traz à tona as coisas que ficam abaixo das bandejinhas de supermercado. Todo mundo que comia porco antes do tombamento da carreta do Rodoanel, das porcas, teve uma oportunidade para pensar, para despertar, de ver ativistas lá resgatando os porcos, tentando levar para algum lugar, cuidando de cada vida como se fosse, como sendo de fato a única. E aí as pessoas tiveram uma oportunidade a mais. A gente não pode menosprezar essa ação. Claro, se depois desse resgate as pessoas começarem a brigar, porque fui eu que resgatei, a outra tirou selfie com a porca, era eu que tava lá pondo comida e água na boca da porca, e no final das contas a cicrana tava lá só tirando selfie, e a outra falou que foi ela, e na verdade não foi ela, e de verdade agora também chega, agora vão partir pro próximo, e as porcas que morram de fome. Se for pra fazer assim, não vai servir mesmo. Se for para fazer isso, a gente vai entrar na banalização, a gente vai ser inconsequente, a gente vai ser um bando de maluco fazendo coisas sem nenhuma consistência. Mas os resgates, como bois de forquilhas, simbolicamente, como as Marias do Rodoanel, simbolicamente, eles não podem ser menosprezados. É muito importante. A gente desperta muita coisa para isso. Como vamos falar de abolição animal se a gente não usa nenhum recurso prático de despertar nas pessoas o respeito? Porque muitos ficam tocados de uma forma afetuosa, bonitinha, ai que lindo! Mas a gente não atrela abolicionismo a gosto por viver com 50 animais em cima da cama. Claro que não. Muitos de nós acaba despertando mesmo um afeto gigantesco pelos animais. É o nosso caso, por exemplo. A gente tem um amor gigantesco pelos animais. Mas você pode ser abolicionista e não ter nenhum gato. Não tem problema nenhum. O importante é desenvolver o respeito. Mas o resgate tem um papel gigantesco nisso. Na conscientização, na responsabilidade, o senso prático colocado ali. Porque senão a gente vai chegar a um momento em que nós vamos ser teóricos maravilhosos, nós seremos excelentes teóricos que falam de abolição de uma maneira perfeita e irretocável, mas sem nenhum senso prático. Topa com um animal na rua, não sabe quem é. Porque a gente vai perdendo isso. Nossa mente, ela tem esse problema. Ela vai perdendo essa afinidade. Nem todo mundo tem o preparo que uma filósofa como a doutora Sônia Felipe tem para entender essa dissociação. Nem todo mundo consegue entender que as pessoas podem ser abolicionistas ferrenhos sem ter um bichinho em casa, sem estabelecer um vínculo afetivo com o animal. As pessoas, inclusive, confundem muito. Elas acham que amor aos animais e respeito aos animais é fazer fofurices com o bicho. Às vezes, as duas coisas estão juntas. Como eu digo, aqui em casa elas caminham juntas. Nós, para sair de casa, a gente acorda 1h30 mais cedo. A gente cuida de cada animal, a gente bota comida, a gente é responsável. Se aparece uma feridinha na pele de um, a gente leva no veterinário, a gente divide o nosso próprio dinheiro aqui, o dinheiro da nossa comida para fazer os resgates, para manter esse símbolo o tempo todo nos alimentando dessa força. Então, se eu não tivesse esses animais, eu não seria a mesma abolicionista que sou. Não estou dizendo que eu seria ruim. Pode ser que eu fosse uma ótima teórica, mas eu não seria a mesma pessoa que sou. Graças ao fato de eu ficar o tempo todo cuidando e me envolvendo com os resgates, que não apenas eu faço, mas que todos os parceiros fazem, eu me tornei alguém com uma condição de empatia aumentada. Se isso me torna melhor ou pior, não dá nem para saber. Mas que eu tenho uma empatia aumentada por conta disso, eu tenho. Então, o que eu quero deixar claro é que, assim,
não podemos dissociar uma coisa da outra. A gente só precisa elucidar alguns pontos. Nós não podemos nos tornar um bando de heróis. A causa não precisa de 500 mil heróis. A causa precisa de pessoas fazendo tudo ao mesmo tempo, igual como quando a gente dirige um carro. Porque eu não posso dirigir um carro negligenciando os espelhos, negligenciando o acelerador em função da embreagem, ou o câmbio em função do volante. Tudo é importante na hora de dirigir um veículo. E a gente dirige o veículo pensando em quem está dirigindo mal lá fora, em quem bebeu. Eu não bebi, mas tem alguém que bebeu e eu preciso estar atenta. Eu preciso estar atenta à sinalização. E tudo isso é importante para dirigir um veículo e chegar no nosso objetivo. Então, o resgate é muito importante também. Nós nos tornamos mais capazes de observar que cada animal tem a sua singularidade, tem a sua necessidade e que tudo, no final das contas, converge para o fato de que por mais que a gente cuide deles, num recinto cuidadoso, a gente nunca vai poder dar para eles o que a natureza poderia dar, a liberdade poderia dar. Então nós começamos a lutar totalmente numa situação plena para poder entender que o que a gente tem que fazer mesmo é conscientizar o mundo para que ele tenha condições de receber esses animais e de manter esses animais numa vida livre. Essa é uma questão muito importante. Então, vou permear esse vídeo o tempo todo, de todo o meu respeito à doutora Sônia Filipe. E eu acho que a gente não pode ser leviano. Eu mesma falo isso. Toda vez que a gente for falar a respeito do posicionamento de alguém, é muito importante a gente ir lá, dar uma olhada, checar a história dessa pessoa. Quem é essa pessoa? O que ela tem feito? Se ela tem feito um trabalho tão importante como o que a doutora Sônia Filipe fez, não é possível a gente chegar aqui e falar contra um posicionamento dela de uma maneira desrespeitosa ou de uma maneira pouco cuidadosa. É necessário levar em consideração que ela é uma pessoa que trata, que contribui para a causa abolicionista de uma maneira incontestável. E se ela falou algo que pode ser acrescentado, que pode ser melhorado, vamos dar a nossa contribuição na medida do que somos. Eu falo isso humildemente porque sei que não estou aos pés dela, mas eu acho que a gente pode pensar um pouquinho mais para se posicionar nesse assunto, para que as pessoas não se sintam desobrigadas de ajudar nos resgates, desobrigadas de contribuir nos resgates, porque agora elas ouviram falar que não adianta nada ser resgatador e que a gente tem só que conscientizar as pessoas. Então, não é só, né? Porque conscientizar as pessoas é um trabalho gigante demais, que inclusive o resgate é uma das formas de conscientização. Então, eu tô falando de separar entre o que é teoria e o que é prática. Se as pessoas já estão com preguiça de ajudar, elas já estão tendenciosas a querer tirar o corpo fora das ações, elas já estão querendo fugir dos confrontos, elas já estão querendo fugir dessa responsabilidade. Se a gente fala para elas que resgatar bicho não serve de nada, ou não é bom, ou isso chega para elas dessa forma, né? Porque eu tenho certeza que não foi isso que a doutora Sônia Filipe falou. Mas acaba que, se as pessoas são incautas, chega para elas dessa forma, elas falam, pronto, agora eu não ajudo em mais nada mesmo. Agora que se dane, vamos esperar todos os bois que estão sendo criados para abate hoje morrerem, para depois a gente começar a respeitar ou entrar em extinção. E isso não vai acontecer. Enquanto a gente não abole os animais, a gente tem um longo caminho pela frente que é permeado de muita coisa, inclusive resgates, porque a gente não vai conseguir fechar os olhos para um animal passando fome, morrendo de fome em lugar nenhum. Isso também faz parte de uma sociedade que a gente corroborou durante muito tempo, né? Eu, infelizmente, nasci com a marca vegana, mas eu não pratiquei o veganismo a minha vida toda. E, infelizmente, mesmo a contragosto, muito tempo eu fui arrastada pelo mercado, eu consumi a exploração animal durante muito tempo. E para conseguir agora fazer um cabo de tensão, eu preciso ser muito eloquente, muito cuidadosa. E isso acontece com todo mundo, não é com um ou outro, não. Raras pessoas nasceram dentro do movimento abolicionista. A maioria mesmo, a maioria que está no movimento abolicionista, teve que enfrentar os seus próprios fantasmas para poder chegar até aqui. E a gente não vai deixar que isso seja motivo de nos desmotivar. Mas eu acho que toda hora que acontecer uma rachadura na causa, a gente precisa ir lá e cimentar.
E não pegar, aproveitar e rasgar de vez e dividir o movimento, porque isso nos enfraquece. Então, todo mundo que está chegando agora e que pegar o texto da doutora Sônia Filipe, por favor, olhe o que ela está dizendo. Ela está dizendo é que a gente não pode focar exclusivamente no resgate, a gente não pode absorver esses animais, porque isso é um papel da sociedade inteira. E se a gente pegar todos os porcos que o mercado jogar na rua, os bois que eles abandonarem pra gente cuidar, a gente não vai conseguir. E se a gente ficar ocupado só exclusivamente com isso, a gente não vai conseguir manter a conscientização. Foi isso que a doutora Sônia Filipe me parece que falou. Não vamos deixar que as pessoas agora criem mais uma divisão no movimento. Nós não precisamos dividir o movimento mais do que ele já está dividido e dicotomizado. A gente precisa agora unir as forças. Quem consegue lidar com o resgate, lida diretamente. Quem não puder lidar diretamente, lide indiretamente, mas todo mundo dê a sua contribuição, porque isso é fundamental. Então, depois a gente pode voltar a falar um pouco mais a respeito desse assunto, mas eu queria mesmo era falar dessa maneira bem solta, porque eu vou gravar um videozinho pequenininho falando disso, mas sem interrupção, né? Sem essa interferência toda do vídeo live, que é um vídeo bem precário em termos de técnica. E eu vou falar um pouquinho a respeito disso de uma forma mais objetiva, e depois quem quiser pode compartilhar também, porque eu acho que isso precisa chegar. Antes que a gente crie mais uma facção, mais uma milícia, mais um quartel dentro do movimento, vamos deixar claro, resgate é parte do abolicionismo consciente. Então, só não pode acontecer da gente fazer isso de forma histérica, incauta e inconsciente. Mas os resgates são importantes e precisam continuar. Eu fiz uma música junto com meu marido aqui, que fala isso, que falamos do Rancho dos Gnomos, que é um santuário e que faz resgate de animais de circo, animais de maus tratos. E aí, claro, de vez em quando aparece um e aí a gente vai falar, não, esse não entra porque esse não está na categoria do circo, vamos deixá-lo morrer de fome. A gente nunca vai fazer isso. E eu fiz, a gente fez essa música pro Rancho dos Gnomos. E a letra da música fala sobre isso. Resgate é pôr o amor dentro da ação. Não dá pra gente ficar numa teoria maravilhosa e perfeita se a gente separar essa teoria da prática, porque só quem resgata animal e cuida, como eu cuido aqui de 20 animais e gente que cuida de muitos mais, é que sabe o quanto isso fortalece a nossa mente abolicionista, o quanto isso nos torna muito mais capazes de lutar pela abolição, porque a gente reconhece em cada um desses indivíduos a mesma necessidade de viver e não de sacrificar uns para outros, porque senão isso vira heroísmo do mesmo jeito. Tá bom? Então eu vou respirar um pouquinho e vou elaborar um vídeo mais conciso para a gente falar a respeito disso. Resgate é parte do abolicionismo consciente. Um beijo para todo mundo. Doutora Sônia Filipe, todo o meu respeito. Animastê.